Amados, continuando nessa palavra, abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. É muito importante a gente ter esse conceito em nós. Você tem certeza da sua salvação? Estou falando de salvação da vida, da alma. Você tem certeza que você vai morar no céu? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, nos versículos 11 e 12, diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, Filho Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amados, a Bíblia deixa claro que a eternidade, a vida eterna, está em Cristo. Se nós não aceitarmos a Cristo, se nós não aceitarmos a obra que Cristo fez por nós, morrendo em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, se nós não tivermos Jesus como nosso Senhor, Ele que tem a palavra de vida eterna, Ele que tem a direção para todos nós, Ele é o Verbo de Deus. Se nós não temos Jesus como nosso líder, como nosso Senhor, nós não temos a vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. E quando Jesus veio a este mundo, Ele começou a falar de eternidade para o povo de Israel. Mas havia algumas áreas no coração de Israel, eles estavam muito presos neles mesmos. E eu queria começar essa palavra trazendo uma visão maior do que estava acontecendo, do que acontece hoje. Eu quero começar essa mensagem pelo texto de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Atos 1, de 1 a 5, diz assim: escrevi eu o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, com promessa, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não lhes compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Então Jesus começou a passar 40 dias falando sobre o reino de Deus, e os judeus estavam interessados sobre o reino de Israel. Reino de Deus é uma coisa, o reino de Israel é outra coisa. Os judeus queriam saber sobre eles, sobre a terra deles, sobre o reinado deles, sobre a nação de Israel. Só que Jesus estava querendo levar uma visão maior para os judeus, sobre o reino de Deus. E para isso, ele também ressaltou que para eles se moverem dentro dos propósitos do reino de Deus, eles precisariam receber o Espírito Santo. Jesus nos dá o Espírito Santo.
Então Jesus tem essa característica de nos dar a vida eterna. Em Cristo Jesus nós temos vida eterna e também através de Cristo receber o Espírito Santo e assim cumprir a vontade do Pai para o reino de Deus. Muito bem, vamos adiante. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Preciso correr, são muitos dados. Grave essa mensagem. Se você depois veja de novo essa mensagem, anote os textos. Gênesis 3:15 diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amado, Jesus está numa missão muito maior do que simplesmente cuidar. A Bíblia diz, se não me engano, Isaías 49, é pouco a ti, Jesus, cuidar só de Israel. E ele diz mais em Salmos, pede-me e eu te darei todas as nações. A Bíblia diz aqui que Jesus iria pisar a cabeça do diabo, porque o diabo tomou conta de todas as nações. Então há uma guerra maior do que simplesmente cuidar de uma nação. Há uma guerra sobre todas as nações, porque o príncipe deste mundo, Satanás, tomou conta de todas as situações. E a Bíblia diz, há uma profecia sobre essa guerra entre Satanás e os homens. E Deus iria trazer Jesus a esta terra para pisar na cabeça de Satanás e libertar todas as nações, não só Israel. Muito bem, quais são as pessoas mais importantes de Israel? Vocês sabem? Eu pergunto para vocês, vocês sabem os 3 homens mais importantes de Israel? Eu diria 5 homens são muito importantes na história de Israel. Mas os 3 principais homens da história de Israel, quais são? Abraão, Moisés e Davi, o rei Davi. Grave isto. Abraão é o patriarca, o que gerou a nação. Moisés foi o libertador e o legislador, que trouxe as leis para a organização da nação. E Davi se tornou o rei Davi, o que governou de forma correta a nação de Israel. Esses 3 homens são os principais homens da nação de Israel. Agora, por causa desses 3 homens que já estabeleceram coisas tremendas em Israel, Israel se torna muito firmado nas alianças estabelecidas nesses 3 homens, por esses 3 homens. A primeira aliança que nós vemos em Abraão é que Deus promete a Abraão o quê? Uma grande nação, promete a Abraão ter o quê? Uma terra. Isso é muito importante. Promete a Abraão que a sua nação, que a nação que sairia dele seria numerosa, muito grande, um número de pessoas muito grande. Então esta aliança, essa é a antiga aliança, firmada lá em Abraão, que Deus daria uma nação numerosa e também daria uma terra para esta nação. Nós podemos ver isso aqui rapidamente, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, rapidamente, só para você encontrar esses textos dessas alianças. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, olha, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Agora, Gênesis, capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte, Gênesis 12, 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Deus falou que seria uma grande nação e ele daria uma terra para esta nação. Agora, Gênesis capítulo 15, verso 5, Gênesis 15, 5, diz o seguinte,
Então conduziu até fora e disse, Gênesis 15, 5. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele lhes disse, será assim a tua posteridade. Há uma promessa de ser uma nação de muitos homens. Versículo 6, ele creu. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Veja mais, capítulo 15 ainda. Versículo 18, diz o seguinte. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, à tua descendência dei esta terra. Não é que ele dará, eu dei, quer dizer, já firmou a aliança. Dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Mais ainda, vamos, Gênesis capítulo 17, Gênesis agora, 17, versículos de 9 a 11, diz assim, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, amados, aqui ele firma. Que aliança é essa? Da formação de uma nação. Esta é a aliança de formação de uma nação que seria numerosa e que teria uma terra. Se você vê exatamente o momento do pacto, se você vê o momento do pacto desta aliança, você vai perceber que Deus estava prometendo de cuidar, mesmo diante das trevas. Se você ver aqui em Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, Gênesis 22, novamente, agora uma confirmação, uma reafirmação deste pacto. Deus firmou uma aliança com Abraão e agora, depois dessa aliança, ele pede o filho de Abraão. Já que há uma aliança, então tudo que é de Deus pertence a Deus. Ou melhor, pertence a Abraão. Agora Deus também pede de Abraão, seu filho. E ali é uma confirmação, porque Abraão agora está se movendo em fé, acreditando em Deus. Então ele toma mais uma atitude de fé. Primeiro ele acreditou na promessa e agora ele está acreditando novamente em Deus. E ele entrega o seu filho. Em Gênesis capítulo 22, versículo 14 a 17, diz o seguinte, e pôs Abraão por um nome, aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Capítulo 22, versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tem uma aliança de formação de uma nação, e a Bíblia ela diz mais que dele ali será abençoado todas as nações. Olha que coisa interessante. Então já há uma profecia sobre também atingir todas as nações da terra. Muito bem, Abraão agora vive, cresce seu filho Isaac, Abraão morre, depois Jacó tem José vai para o Egito porque ele é vendido como escravo, seus irmãos têm ciúmes dele, e lá no Egito ele se torna uma pessoa importante, Israel leva toda a sua família para lá, eles vivem lá, eles morrem lá, a nação cresce de tal forma que agora o Egito está preocupado por uma nação tão numerosa. E o Egito escraviza o povo de Israel.
E agora vem a segunda pessoa mais importante de Israel, um libertador, chamado Moisés. Moisés, ele é usadíssimo para impactar aquela nação, meter medo naquela nação, e aquela nação libera o povo de Israel começa a andar vendo os milagres de Deus. Mas Deus faz um pacto, Deus gera um pacto, dá uma promessa para esta nação, dá uma palavra, ele começa a trazer leis para que a nação possa ser o quê? Organizada. Uma nação sem lei é uma terra sem lei. Então Deus dá uma lei para que esse povo, promessa dada a Abraão, que esse povo agora seja organizado. Lembra? Aquele povo era um povo que? Escravo. Aonde está esta aliança, esse pacto? Em Êxodo, capítulo 24. Êxodo, capítulo 24. Êxodo, capítulo 24. Versículo 7, Êxodo 24, 7, diz o seguinte. Êxodo 24, 7, diz assim: E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Versículo 12, diz assim, versículo 12, Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam conosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido numa nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. No cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então, há um pacto aqui de receberem a lei, de eles serem organizados por esta lei. Quer dizer, uma nação foi formada, uma terra foi dada e agora uma legislação, há uma lei para que essa nação pudesse se organizar. Que lei é esta? Envolve área religiosa, envolve área civil, envolve a área criminal, envolve economia, envolve saúde, envolve tantas coisas, até mesmo saúde. E aqui é uma coisa incrível a questão da saúde, porque é uma guerra em cima da saúde. Aonde Deus se preocupa com a saúde da nação? Deus se preocupa com a nação na saúde, falando sobre o dia de sábado. Você vê que até hoje o pessoal fica guerreando dia do sábado para lá, é dia do sábado para cá. E isso, meu amado, isso é uma lei para a saúde. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23, versículo 12. Você veja como é que as pessoas, elas gostam de algumas marcas e gostam de começar a criar confusão. Mas a lei é para benefício desta nação. Lembra? São escravos. Como é que é a vida do escravo? Trabalhar todos os dias até morrer. O escravo não tem conceito de descanso. O escravo trabalha até morrer. Israel passou um bom período da sua vida como escravos. Em Êxodo capítulo 23, versículo 12, diz o seguinte: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. Hoje as pessoas fazem guerra. Não, nós temos de guardar o sábado. Não, nós temos de guardar o domingo. Nós temos de guardar a segunda. Nós guardamos sexta-feira.
Amados, a Bíblia diz claramente, 6 dias vocês trabalhem e o 7º vocês descansem. Ele está falando isso para escravos. O escravo fala, o quê? Eu vou ter um dia de descanso? Que Deus maravilhoso é esse? Porque eu só trabalho, eu só apanho, eu como migalhas, eu sou um escravo. Então eles adoraram a Deus porque Deus deu um dia de descanso. E parece que hoje esse dia se tornou um dia de guerra. A Bíblia diz, 6 dias vocês trabalhem, o 7º vocês descansem. Olha o que a Bíblia diz. 7º dia descanse, para que descanse o teu boi, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva, quer dizer, o filho da empregada, e o forasteiro que estiver em sua terra. Versículo 13, em tudo o que eu vos tenho dito, andai apercebidos no monte de outros deuses, nem vos lembreis, melhor, do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Quer dizer, Deus está dando tudo para eles, então não procure outros deuses. Então Moisés se tornou um grande legislador e libertador. Mas Moisés também foi profeta. Moisés também deu uma palavra profética, e aí ele aponta para o Messias. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Veja a profecia. No capítulo 18 de Deuteronômio, versículos 15 a 19. Aqui Moisés está sendo profeta, mostrando a vinda do Messias. Diz assim, o Senhor teu Deus... Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. O povo pediu para não ficar olhando para aquele momento. Verso 17, então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, a ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ele está falando o seguinte, o povo não queria mais ver o fogo descendo sobre o monte, aqueles relâmpagos, ficaram com medo. Ele falou, não, Moisés, sobe lá. Então Deus falou, então tá bom, eu vou mandar agora um outro profeta, Moisés, depois da sua partida, eu vou enviar um outro profeta e ele terá as minhas palavras. Esse povo vai ter que ouvir as palavras que saem da boca deste profeta. Eu estava falando da vida do Messias, está falando de Jesus. O povo não queria mais o fogo, o povo não estava com medo daquele momento. Então, o poder de Deus agora vem e está agora dentro de Jesus. As pessoas não conseguem ver todo aquele poder, está dentro de Jesus. Mas Jesus era o profeta de Deus e começou a falar as palavras de Deus. Então, Moisés aqui está apontando e o povo começou nessa expectativa. Virá um grande Messias, um grande prometido. Messias significa ungido, prometido, separado para um grande propósito. Agora, qual é o terceiro grande homem da Bíblia? Davi. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 4 e 5, governo de Davi. 2 Samuel, capítulo 5, versículos 4 e 5. 2 Samuel, capítulo 5, versículos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus. Da idade de 30 anos, 2 Samuel 5, 4 e 5. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Pensa bem nos anos aqui. 33 anos ele reinou. E mais, 2 Samuel 7, versículos 16 e 17, há uma promessa
há uma aliança aqui, que o governo de Davi, o reinado de Davi seria para sempre. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 16 e 17. 2 Samuel 7, 16 e 17. Diz assim: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então é uma promessa que o governo de Davi seria para sempre. Então, amados, nós vemos como era Israel, como foi formado em cima de 3 grandes momentos: o patriarca Abraão, o legislador e libertador Moisés e o governador Davi, o rei Davi. Agora, muito tempo depois, chega Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero separar aqui Jesus falando sobre vida eterna. Versículo 40. João, capítulo 6, versículo 40. Jesus fala de vida eterna para o povo de Israel. João 6,40 diz o seguinte: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, Jesus está falando sobre vida eterna, mas as pessoas, elas não estavam atentando para isso. A Bíblia diz um pouquinho antes, nos versículos anteriores, diz o seguinte, versículo 30, então lhe disseram eles, os judeus, João 6,30, então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais, veja, nossos pais, o povo de Israel falando, comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-me sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 41. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Amados, aqui, depois de Abraão
firmada aliança, o povo está seguro, nós temos uma nação, nós temos uma terra, nós temos um Deus que cuida de nós. Depois do legislador Moisés, levando aqueles homens a terem uma lei, uma organização, eles agora sabem se mover como uma nação. Depois de ter a experiência de um grande governo, Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, cuidou da nação com carinho, com cuidado, trouxe a esta nação as experiências fantásticas também na área profética. Agora chega Jesus, ele quer pegar essa nação que está organizada, essa nação que entende um Deus maravilhoso, que entende um governo maravilhoso. Agora Jesus quer ampliar a visão desta nação. Quer levar essa nação a pensar nas regiões celestiais. Quer levar essa nação a entender que há um poder sobrenatural que deve vir sobre eles, para que eles possam anunciar o governo eterno de Jesus Cristo, que é descendente do rei Davi. Só que para isso eles precisariam ter Jesus como a vida eterna, que os iria capacitá-los pelo poder do Espírito Santo, para que eles pudessem sair por todas as nações e anunciar o reino. Eles que já tiveram experiências fortíssimas no passado, mas agora a missão era maior, era não só experimentar coisas boas nesta terra, mas um povo que pudesse ser liberto das garras de Satanás, da condenação do inferno. Era esse o propósito que Deus estava seguindo, mas o povo de Israel não aceitou a Cristo. Eles queriam viver a glória de Davi, eles queriam viver aqueles momentos gloriosos como nação ali no seu ponto, na sua posição, e não viram em Cristo o cumprimento da palavra sobre o Messias. Vamos ver um pouquinho das características do Messias. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 6. Quais são as características do Messias, do prometido que Moisés falou? Zacarias, capítulo 6, versículos 12 e 13. Zacarias, é lá no Antigo Testamento. Zacarias, depois de Ageu, Zacarias, capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim, Zacarias 6, 12 e 13, diz o seguinte, e diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 6, versículos 12 e 13, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Preste atenção nisso, amados. Essa é uma das características do Messias. Ele iria unir esses dois ofícios, governo e sacerdócio. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, mas Jesus também é o nosso governador. Jesus, ele une esses dois ofícios. Só que o templo agora é o nosso coração. Jesus falou, o reino está dentro de vós. Jesus está estabelecendo agora o governo no coração dos homens. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Deus veio habitar dentro de nós. Lembra? No passado, as pessoas falavam para Jesus, Jesus, mas que templo de pedra bonito. Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra. Mas Jesus também declarou que em 3 dias iria reerguer o templo.
E aí as pessoas falam, mas poxa, levaram-se tantos anos para construir esse templo de pedra. Jesus não estava se referindo ao templo de pedra. Jesus estava se referindo à igreja que iria nascer, que seria o templo de Deus. Em 3 dias, Jesus iria reerguer, porque em 3 dias ele passaria morto, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. Agora, a característica é que o Messias seria sacerdote governante. E ele iria se assentar no templo e dominaria, olha o que diz o texto. E versículo 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, será sacerdote no seu trono. Então, amados, quando o povo de Israel não reconheceu que Jesus era o Messias, a Bíblia diz que virá um outro impostor. E a Bíblia fala, Jesus falando, olha, chegará um tempo que o homem da iniquidade, o anticristo, virá a Israel, aparecerá a Israel, e ele vai querer sentar no templo, mas essa é a profecia. Mas não, a profecia está falando de Jesus. Que Jesus iria sentar, ele é entronizado em nossa vida. Mas os judeus não reconheceram Jesus. E virá o anticristo que vai reerguer o templo de pedra. E segundo a profecia, ele vai sentar lá como sacerdote e governador, unindo esses 2 ofícios. Ele vai dominar a área religiosa e vai dominar a área política. Ele vai governar e vai ter a sua própria religião como sacerdote. Ele exercerá esses 2 ofícios. Então, amados, aqui mostra o quanto aquele povo passou por um momento de glória, mas não atentou para o propósito de Jesus em seguir a visão de Deus. A visão de Deus é muito maior, de libertar as nações, de libertar os povos e trazer os homens à eternidade. Abra sua Bíblia, Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 4. Nós estamos em Zacarias. Volta um pouquinho aí atrás. Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 4. Aqui uma outra característica de Jesus, do Messias. Eles não poderiam ter confundido. Jesus fechou ele acertou todas essas características. Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 4, diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores, tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Verso 4. Ele me manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Ele nascerá em Belém, mas o seu governo chegará até os confins da terra. Esse é Jesus, esse é o Messias, essa é a característica. Isaías, vamos ver um pouquinho mais características. Isaías 32, versículo 1. Falta um pouquinho atrás aí. Isaías, capítulo 32, versículo 1. Isaías 32, versículo 1. Diz assim: Eis aí está que reinará um rei, com justiça e em retidão governarão príncipes. Jesus irá governar príncipes.
É interessante a característica da besta, do anticristo, que ele será um líder, mas vai governar sobre todos os outros presidentes, os outros reis, os outros governantes do mundo que acontecerá naquela época. Isaías 55:4. Isaías 55:4. Isaías 55:4 diz assim: Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Então a característica de Jesus era ser rei de todas as nações. Então quando o povo de Israel não aceitou a Cristo, vai virar o impostor, o anticristo, e ele vai governar os povos, e os judeus vão pensar, não, esse é o Messias, olha só, ele levantou o templo, ele sentou no templo, e dali ele vai governar todas as nações, porque assim diz a palavra de Deus. Só que aquele é impostor, aquele não subiu na cruz, aquele não pagou o preço com a sua própria vida, pela libertação dos homens. Mas os judeus falam, não, nós somos libertos, nós temos o pai Abraão, nós temos o nosso libertador Moisés, e nós temos o nosso governador Davi. Eram essas as desculpas que os judeus falavam para Jesus, mas Jesus estava falando de vida eterna, de libertar o coração, de circuncidar o coração, não o prepúcio, mas o coração, o espírito do homem precisava ser marcado pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia chama atenção para isso. Por isso, meu amado, hoje, talvez muitas pessoas vão dizer, não, mas eu sou organizado, não, eu sigo leis, não, eu tenho uma vida organizada, eu tenho meu território, não, está tudo certo, olha, eu não preciso de Jesus, eu terei acesso aos céus, porque veja, está tudo estabelecido, eu estou muito organizado, eu tenho lá as minhas origens, e muitas pessoas vão falar, mas por que eu preciso de Jesus, se eu não peco, se eu não faço nada disso? Não, está tudo certinho para mim. Meu amado, Jesus está falando sobre eternidade. Está tudo organizado, Deus organiza as nossas vidas. Eu quero dizer que os judeus também estavam organizados, quer dizer, em termos, né? Mas eles estavam organizados no sentido que tiveram grandes líderes, que tiveram grandes direções, que eles sabiam o que deveria ser feito, e até hoje eles procuram cumprir toda aquela lei. Toda aquela lei, não só lei religiosa, mas lei moral, lei cerimonial, toda aquela lei, eles procuram fazer tudo certinho. Mas não é isso exatamente que Jesus quer fazer em nossa vida. Abra sua Bíblia em Efésios para terminar aqui. Efésios, capítulo 2. Aqui é importante você entender da onde começa. Tudo começa no coração. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 8 em diante, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amados, lembra a maior guerra entre Satanás e os homens. Satanás aprisionou os homens. Tem muitos locais que as pessoas são muito certinhas, tem muitos locais que as pessoas são muito bem educadas, tem muitos locais que as pessoas são muito organizadas, mas não são salvas. Nós estamos falando aqui de eternidade. Deus organizou uma nação inteira. Deus deu profetas, bons governantes, bons libertadores, bom patriarca. Deus é bom para organizar as coisas. Organizou toda uma nação. E assim ele, com a sua palavra, se você seguir a palavra de Deus, você vai organizar toda a sua vida.
Mas, meu amado, o conflito maior não é se a sua vida é bagunçada ou não. O conflito maior é se você está sendo transportado do império das trevas para o reino de Deus. Amados, tem pessoas que são extremamente íntegros e retos no que fazem, mas, por exemplo, são satanistas. Tem homens que são muito certinhos, mas não adoram a Deus, adoram outros deuses. São pessoas muito bem de vida, são pessoas que você olha, mas que homem fino, que homem correto, que homem certinho, mas é satanista. Então, amados, nós não estamos falando aqui de organização, nós estamos falando aqui de salvação. A Bíblia diz que o pecado entrou na vida do homem. A Bíblia diz: todos pecaram, carentes são da glória de Deus. E Deus propôs, a proposta de Deus é perdoar os homens para que eles possam ter vida eterna mediante o sangue do seu Filho derramado na cruz. Você tomou a Santa Ceia hoje. Aquele cálice representa esse sangue de uma nova aliança, de um novo pacto. Há um novo pacto. Havia uma antiga aliança, a formação de Israel. Havia uma antiga aliança que a nação precisava cumprir ali, caminhar naquela organização. Mas agora, quando Deus quer tratar o interior do homem, porque o homem por si só não conseguiu fazer a vontade do Senhor, quando agora Deus está tratando o interior do homem, o homem precisa se abrir. Se Deus é tão bom, você precisa se entregar aos braços do Pai. Você precisa se entregar aos propósitos de Deus. Não crie o seu reino. Israel quis criar o seu próprio reino. Veja, Jesus ali com aqueles 12 discípulos que andaram com Jesus, mas eles estavam mais preocupados com a organização da casa deles, do reino de Israel. Era isso que eles estavam mais preocupados. Nós, muitas vezes, estamos mais preocupados com a organização da nossa casa, com as nossas finanças, com a nossa criação dos nossos filhos. Mas isso tudo está correto. Você tem que cuidar bem dos seus filhos, você tem que cuidar bem das suas finanças, você tem que cuidar bem da sua saúde. Isso está tudo correto, não tem nada de errado nisso. Mas o seu interior? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Ou você ainda, o teu coração não está em Cristo? Porque para estar em Cristo, você precisa deixar Jesus entrar em seu coração. Para estar em Cristo, para desfrutar da eternidade, a Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Tem pessoas que vão morrer muito organizados, muito ricos, muito saudáveis, muito educados, mas não terão a vida eterna. Isso é muito sério. Você já nasceu de novo? Você tem certeza da tua salvação? Essa é a pergunta-chave. Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem certeza, meu amado, em Cristo você terá. Aceite a obra de Cristo pela sua vida. Nós tomamos a Santa Ceia, eu falo de novo hoje. O que significa isso? Que ninguém mais pôde fazer essa obra. De entregar, derramar o seu próprio sangue, morrer naquela coisa. Alguém lá já subiu na cruz. Mas a Bíblia diz que tem que ser um sangue sem pecado. Todos os homens que tentaram fazer isso tinham pecado. Mas Deus se fez homem, caminhou entre nós sem pecar e derramou um sangue sem pecado. Esse foi Jesus que fez essa obra. Ninguém mais pôde fazer. Muitos fazem coisas parecidas, mas igual a Jesus, ninguém. Porque ele veio e não pecou e derramou o seu sangue para que nós, todos aqueles que crescem em Cristo Jesus, pudessem ter vida eterna, pudessem receber a presença de Deus em sua vida.
Se você hoje quer Jesus na sua vida, meu amado, feche os seus olhos. Se você é judeu, se você não é judeu, se você crê no cristianismo, se você crê no judaísmo, eu não sei. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas. Em Cristo Jesus nós temos vida eterna. É somente em Cristo. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Se você quer Jesus, se você quer ter vida eterna, se você ama Deus, Jesus falou, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Jesus deixou muito claro, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A Bíblia nos fala, aquele que honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Filho de Deus, não honra Deus. Jesus foi colocado como sendo ali o ponto de decisão. Quem tem Cristo tem vida. Quem não tem Cristo não tem vida. Se você quer Jesus na sua vida, feche seus olhos, eu quero te ajudar nesta oração. Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Escreva o meu nome, Jesus, no livro da vida. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. E eu vou te honrar por onde eu passar, porque eu tenho a Ti como meu sacerdote, como meu Senhor e como meu Salvador. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio e eu espero a sua volta para morar eternamente com o Senhor. Amém. Se você fez essa oração, meu amado, o Senhor é contigo. O Senhor é sobre a sua vida. O Senhor está dentro de você agora. Há uma presença entrando em sua vida. A presença de Deus está aí. Receba o selo, a marca da presença de Deus em seu coração. Receba o Espírito de Deus em seu coração. Receba o mover de Deus em sua vida. Se você quiser, entre, escreva para nós. Quer conselho, orientação, procure-nos. Nós queremos aqui te abençoar, queremos aqui te ajudar em toda a sua caminhada. Procure uma igreja evangélica se você não mora aqui em São Paulo, se você está em outros locais. Mas se você quiser aqui em São Paulo, ligue para nós. Nós queremos te ajudar em nome de Jesus. Amado, para todo o restante da igreja que já aceitou a Cristo, que esse entendimento que nós ministramos hoje seja muito claro dentro de nós. Há muitas pessoas que vão dizer, eu não preciso de Cristo, a minha vida está boa, a minha vida está bem, a minha vida está organizada. Mas Jesus veio para elevar o nível, para ir mais profundo na vida do homem. O Senhor organiza a nossa vida, mas o Senhor quer no mais fundo do nosso coração. Tenha esse entendimento, tenha esses conceitos. Entenda todo o plano de Deus para a libertação dos povos, para a libertação das nações. Jesus é para governar toda a terra. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador de todos. Por isso, meu amado, ministre a palavra, ministre a pessoa de Jesus a outras pessoas. Fale de Jesus, que Ele dá a eternidade. Quando nós o recebemos, quando nós reconhecemos que somos pecadores, e nós precisamos do perdão de Deus, saiba que em Cristo Jesus nós temos o perdão. E em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos.